O Saber Direito Debate começa agora. E hoje, aqui no programa, vamos falar sobre a relação entre o direito e a infraestrutura. Quais os desafios desse setor no Brasil, a importância para a economia e como a legislação trata do assunto. E quem conversa comigo é o advogado Bruno Feigelson. Ele é doutorando em Direito, professor de Direito Ambiental, Minerário e da Infraestrutura e autor de vários livros sobre o assunto. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Professor, quando a gente pensa em infraestrutura, quando a gente fala em infraestrutura, está falando em serviços, em obras públicas, né? A impressão que dá é de que esses serviços, eles não são oferecidos na mesma velocidade em que a sociedade cresce, em que a demanda cresce. É isso mesmo? Exatamente. Na verdade, o enfoque é bastante na infraestrutura de transporte, mas essa análise ela é bem clara e condiz, infelizmente, com a realidade. Hoje você tem uma demanda muito maior, então a gente observou isso ao longo do curso em relação aos aeroportos, às próprias rodovias, e infelizmente o Estado não consegue, de alguma forma, acompanhar essa demanda que vem ocorrendo. Então, o grande desafio é realmente prestar o melhor serviço, disponibilizar os modais adequados para a população e para os transportes de maneira em geral. Por quê? Por que isso acontece? Na verdade, o Brasil ele passou por alguns momentos, né? Hoje a gente está no momento mais difícil, mais de imprevisibilidade, a gente não sabe exatamente o que vai ocorrer daqui para frente, mas nos últimos anos a gente passou por um boom de commodities, por uma ascensão muito grande dessa dita nova classe média e não estava apto, a infraestrutura existente não era adequada para de alguma forma se adaptar a essa nova realidade. Então a gente viu isso tanto do ponto de circulação de pessoas, então de uns anos começaram a ter muita gente andando nos aviões, nos aeroportos, e os aeroportos não estavam adequados a isso, e a gente viu do ponto de vista de carga também. Então, com o boom das commodities, o aumento de venda de soja, minério de ferro, você não tinha ferrovia, portos adequados, então o Estado de alguma forma tentou se remodelar regulatoriamente para rapidamente dar resposta a essa necessidade. Só que, infelizmente, o nível de investimento no Brasil em infraestrutura ainda é muito baixo. Então, a gente é um país que investe muito pouco em infraestrutura, muito menos que outros países, inclusive vizinhos nossos. Daria para fazer uma comparação com alguns outros países, assim, quanto eles investem, quanto o Brasil? Na verdade, o Brasil hoje ele investe menos do que 1% no PIB, e isso para um país em nível de desenvolvimento é muito baixo. Então, se você pegar, inclusive países ao redor do Brasil, hoje, por exemplo, países como a Colômbia, Peru, Chile, são países que têm desenvolvido mais a infraestrutura e têm, com isso, conseguido uma atratividade maior de investimento. Então, isso passa também por uma análise de quem é que vai investir esse recurso, se é o poder público efetivamente ou se é a iniciativa privada. E para que seja iniciativa privada, você tem que dar todas as condições adequadas e prover um ambiente saudável para que haja estímulo para esse nível de investimento. O senhor citou a questão dos aeroportos. A gente vê, às vezes, uma obra leva tanto tempo para ser feita que quando ela é concluída parece que ela já está defasada. Sim, sim. Por que isso acontece? O que acontece é o seguinte, no âmbito dos aeroportos, por exemplo, a gente teve uma transição muito grande. Então, até essa nova dinâmica regulatória que é muito recente, que veio por conta dos grandes eventos, Copa do Mundo, Olimpíada, os aeroportos ficavam eminentemente no domínio público. E a gente sabe que o poder público sempre tem uma dificuldade, tem uma eficiência menor. Então, as concessões que foram feitas nos aeroportos geraram transformações. Então, hoje o que a gente nota é que certamente os aeroportos estão em condições melhores. Então, sob a minha perspectiva é que quanto mais a iniciativa privada estiver presente, certamente a eficiência vai ocorrer da melhor forma. O desafio é prover um ambiente saudável para que estimule esse nível de investimento. Mas certamente a entrada da iniciativa privada ajuda muito nessa celeridade, nesse dinamismo dos projetos. Como é que funciona esse financiamento dessas obras? Até então, o que a gente viveu no Brasil foi uma dependência muito grande de investimento público. Então, ainda que você tinha concessões, você tinha transferência desses ativos para a iniciativa privada, você tinha uma necessidade ainda muito grande de investimento público. Então, o BNDES foi o grande investidor desses projetos ao longo dos últimos anos. Houveram outros mecanismos, alguns mecanismos de fomento, então, por exemplo, debêntures incentivadas, FDICs, então tinha algumas dinâmicas e também tem o próprio investimento da iniciativa privada, mas o que se vê hoje, por exemplo, os fundos, o que se chama private equity, ainda tem um nível de investimento relativamente baixo, perto do que poderia ser. Então, o Brasil ainda é muito dependente do financiamento público e no momento como hoje, que a gente vive e a gente sabe que o Estado está com menos caixa, isso é um risco muito grande, porque se a gente estava investindo pouco no momento que a economia crescia, quanto mais no momento de desaceleração da economia.
E essa questão da parceria público-privada, ela tem funcionado no Brasil? Qual é a análise que o senhor faz? A gente tem a parceria público-privada, as PPPs propriamente ditas, ainda estão sendo exploradas, mas ainda podem ser muito mais exploradas. E quando a gente fala em parcerias público-privadas, não necessariamente na figura da PPP, mas em outras modelagens, certamente também ainda há muito espaço. Na verdade, se você for observar o que aconteceu nos últimos anos, quando o Brasil estava vivendo esse boom de commodities, havia muito recurso no país, se optou por algumas modelagens em que você tinha uma interferência estatal muito grande. Então, na própria modelagem dos aeroportos, embora eles tenham sido concedidos, o que se observa é que hoje 49% dessas concessões são da Infraero, de uma empresa pública. Então, a gente acredita que uma tendência vai ser muito mais essa participação dessas parcerias com a iniciativa privada e uma prevalência ainda muito maior da iniciativa privada nesses projetos. Mas como é que são essas parcerias na prática? Como é que elas funcionam? Cada modelo é um modelo. Então, assim, dependendo do modal que você esteja diante, você vai ter uma dinâmica própria. Então, hoje, o próprio regime de concessões de aeroportos, você tem uma parte pública, 49% da Infraero e 51% de iniciativa privada. Quando você analisa o modelo das ferrovias, a gente tratou um pouco dessa nova dinâmica, você tinha uma participação da Valec, que era uma empresa pública, mas a implantação sendo feita pela iniciativa privada. No âmbito dos portos, você tem uma outra dinâmica, que é uma interferência maior privada. Então, a iniciativa privada tem feito maiores investimentos. Então, cada setor vai ter uma dinâmica própria, mas a tendência é que se prestigie mais a participação da iniciativa privada mesmo, por uma questão pragmática de ausência de recursos públicos para tanto. Como é que isso funciona lá fora? Esse é o caminho? O senhor acredita que esse seja o caminho? Você tem economias distintas, então quando você olha em nível global, você pode estar falando desde uma economia como a China, que, por exemplo, é o que se chama de um capitalismo de Estado, então tem uma dinâmica própria, o Estado interfere em toda a vida econômica da sociedade, mas se você pega outros países ocidentais, tem uma dinâmica diferente. Eu acho que cada país tem a sua dinâmica e cada momento histórico tem a sua dinâmica. Eu acho que o grande paradigma que o Brasil deve analisar hoje é comparar o Brasil justamente com os países da América Latina. Então, o Brasil tem que olhar para o que está ocorrendo na Colômbia, no Chile, no Peru, no Equador, que são países mais similares, com algum aspecto histórico mais similar e que oportuniza até experiências mais próximas. E o que tem ocorrido nesses países é justamente uma abertura maior para a iniciativa privada, uma segurança jurídica maior e os investimentos vêm. Então, assim, o que falta hoje no Brasil é criar um ambiente regulatório estável e criar as condições financeiras para que a iniciativa privada venha e invista no Brasil. Afinal de contas, o Brasil tem tudo para receber esses investimentos, é um país essencial para o futuro, inclusive, da própria humanidade. Tá certo, professor. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, o Saber Direito Debate está de volta. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta falando hoje sobre direito da infraestrutura com o advogado especialista no assunto, Bruno Feigelson. Professor, de que forma a falta de investimentos ou os baixos investimentos na infraestrutura prejudicam o crescimento do país? Certamente a infraestrutura ela tem dois aspectos. O primeiro é que se você não tiver infraestrutura adequada, você inviabiliza algumas atividades econômicas. Então, o que a gente vivenciou no Brasil ao longo de muitos anos foi a dificuldade de escoar determinados produtos justamente pela ausência de infraestrutura adequada. E o segundo aspecto é que o investimento em infraestrutura pode ser uma mola propulsora para um maior crescimento econômico. Então, você conseguir trazer investimentos para a infraestrutura pode ser uma forma de você desenvolver outras atividades econômicas. O que a crise faz é essa estabilidade que se cria e toda essa incerteza em relação ao futuro, naturalmente, enseja uma dificuldade maior na captação de investimentos. Principalmente se a gente analisar que nos últimos anos você teve uma mudança de vários marcos regulatórios que expuseram o Estado a um maior nível de investimento. Então, hoje, o que a gente imagina, o que a gente acredita a partir da crise, é que a gente vai ter que remodelar determinados segmentos novamente para abrir mais para a iniciativa privada e tentar criar essas condições para atrair esses investimentos. Certamente não é algo simples, mas se o Brasil fizer o dever de casa, pode ser que nos próximos anos aqueles investimentos que estavam vindo com maior frequência voltem ao país, porque hoje, infelizmente, a situação é muito mais complicada. Qual é esse dever de casa? O dever de casa é criar essa estabilidade de maneira geral, ter na segurança jurídica, observar que quando você faz um investimento de infraestrutura, você está fazendo um investimento a longo prazo e de alto risco.
Então, por natureza, são investimentos de grande risco, de dificuldade e previsibilidade. Então, o que o Estado tem que fazer nesses momentos é justamente criar as condições mínimas. É dar segurança jurídica, é não romper contratos, é criar regras de transição que oportunizem uma previsibilidade, é prestigiar a confiança legítima. Então, se um particular se propôs a investir em um segmento, é não mudar as normas num rompante sem, de alguma forma, prestigiar. E, além disso, a própria estabilidade do país de maneira geral. Então, assim, o equilíbrio das contas públicas, tem uma série de outros aspectos que acabam influenciando nesse momento de escolha. Mas o que a gente tem que ter em mente é que o Brasil hoje disputa com uma série de países. Então, os investimentos, sejam em infraestrutura, recursos naturais, eles ficam caminhando pelo mundo. A mesma empresa que pode investir no Brasil pode investir em outro país. Então, se o Brasil não der as condições adequadas, ele acaba saindo dessa lista desses fundos e dessas empresas e acaba ficando à margem desse processo. Você falou em segurança jurídica. A questão da legislação ainda é um entrave, de certa forma, para alguns investimentos feitos aqui no Brasil? Na verdade, o Brasil tem tudo o que a gente chama de custo Brasil, então você tem dificuldades tributárias, dificuldade trabalhista, você tem uma série de dificuldades que são inerentes a qualquer atividade econômica que se venha fazer no Brasil. Então, seja colocar uma estrada de ferro em pé, ou seja colocar uma lanchonete, você vai ter desafios que são comuns aos dois. Mas no âmbito da infraestrutura, certamente os aspectos de maior dificuldade são os aspectos relacionados às questões regulatórias, que vêm sofrendo alterações e muitas das quais criando uma interferência estatal maior. A segunda questão é de ordem ambiental, e não que se esteja aqui a defender menos proteção ambiental, muito pelo contrário. O Brasil tem uma bela fauna, uma bela flora, deve proteger essa questão ambiental, mas você tem que criar normas que tenham alguma lógica. Então, o Brasil, muitas vezes, não é que ele tenha normas mais protetivas ou menos, ele tem algumas normas que são realmente incompreensíveis. Então, o Brasil ele pode manter essa proteção ambiental, só que dando diretrizes mais claras e com maior eficiência dentro dos órgãos ambientais. E, por fim, a questão fundiária também é um grande desafio. A própria questão da titulação dos imóveis no Brasil. É muito difícil você explicar para uma empresa estrangeira, por exemplo, que ela está comprando determinado imóvel, mas ela não pode assegurar que aquela pessoa é proprietária porque ela não tem um título hábil. Em muitos países do mundo isso não existe, né? Isso é uma particularidade realmente brasileira. Isso chega a afugentar alguns empresários? Com certeza. Assim, o Brasil perdeu uma oportunidade muito grande ao longo dos últimos anos, porque com esse boom de commodities e a China comprando, os países asiáticos, o Brasil, dentro dessa dinâmica do BRICS, ele teve uma oportunidade muito grande de trazer mais investimentos. Só que por opções regulatórias, isso acabou sendo afastado. Então, a gente teve um bilhete da Mega Sena que passou pelas nossas mãos. É óbvio que outros podem vir, o Brasil tem que se preparar para isso, mas a gente já perdeu uma oportunidade histórica. A questão é como a gente se prepara para a próxima oportunidade que pode surgir. Ainda existe, então, uma burocracia em tudo isso, apesar de legislações modernas como a ambiental, né, como o senhor falou. Na verdade, você tem muitos emaranhados, você tem uma própria burocracia estatal que muitas vezes é difícil de transpor. E no momento em que o Brasil estava vivendo um momento muito bom econômico, estava tendo crise na Europa e nos Estados Unidos muito intensa e era necessário investir em commodities, isso estava muito valorizado, os investimentos vinham naturalmente. Então, por mais que o Brasil não desse as condições melhores, mais adequadas, por uma conjuntura econômica, o investimento vinha. Hoje, com a baixa das commodities, uma reascensão da economia norte-americana, se o Brasil não criar as condições adequadas, certamente ele vai ter uma dificuldade de captação. Então, a regra mudou muito. Assim, se antes estava fácil captar, hoje está muito difícil. Então, hoje o trabalho tem que ser redobrado no sentido de dar essa segurança, essa legitimidade para que os investidores venham ao Brasil e realmente ajudem na construção dessa nação que tem tudo para contribuir com outros países do mundo. Falando de legislação, nos transportes, por exemplo, como é que o senhor avalia a legislação do setor? O que seria urgente de ser feito ou modificado? Você teve uma mudança regulatória recentemente no âmbito dos portos. Isso foi muito favorável. Em 2013 você teve uma mudança regulatória que foi muito bem-vinda e ajudou a ter muitos investimentos. Então hoje tem dezenas e dezenas de projetos portuários saindo em decorrência de uma legislação que foi alterada. Por outro lado, no âmbito das ferrovias, por exemplo, ainda não veio uma norma para trazer essa nova modelagem. Então isso acaba represando os investimentos. Ainda que alguém queira investir em novos projetos de ferrovia, não pode hoje no Brasil porque não tem norma adequada. No âmbito dos aeroportos, você teve a concessão de grandes aeroportos, você está tendo uma discussão hoje dos aeródromos privados. Então, se eles podem ou não transportar. Então, cada setor tem uma dinâmica. Eu acho que os portos, a nova lei dos portos, é um grande paradigma a ser seguido. Foi uma norma
forma que efetivamente conseguiu captar investimento, diferente de outras que travou esses investimentos. Você falou na questão das ferrovias. Esse é um grande sonho do Brasil, né, de reativar ferrovias. Sim. Por que a gente não consegue fazer isso? Na verdade foi uma escolha histórica, assim, uma escolha histórica que teve seus ônus e bônus. Washington Luiz falava que governar seriam construir estradas. Então esse paradigma foi muito forte dentro da política brasileira. Quando você vê o Juscelino Kubitschek, ele queria de alguma forma estimular a indústria automobilística, então ele estimulou muito a criação de rodovias. Hoje o Brasil é um país que metade da carga do Brasil é transportada por rodovia. Se você compara com outros países de dimensão continental, como Estados Unidos, China, Austrália, você vê que é muito menor essa dependência e as ferrovias são muito mais bem utilizadas. Só que hoje é uma dificuldade, porque como você vai inserir uma ferrovia tendo essa malha rodoviária tão grande? Então, se você não tiver um fomento muito grande por parte do Estado, dificilmente você vai conseguir evoluir. Já já a gente continua a nossa conversa. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já! O Saber Direito Debate está de volta. Nesse bloco, a gente costuma falar sobre livros e autores dedicados aos temas das aulas apresentadas durante a semana. Professor, você tem vários autores para indicar para a gente. Vamos começar, então, falando sobre esse livro, A Nova Regulação Portuária. Por que o senhor indica esse livro? Isso. Na verdade, esse livro foi escrito pelo professor Diogo de Figueiredo e pelo professor Rafael Veras e foi o primeiro livro a ser lançado depois dessa mudança regulatória. Então, foi um livro que veio logo em seguida a mudança regulatória, é um livro muito interessante e para alguém que queira compreender o que é essa nova dinâmica regulatória dos portos, é um livro muito adequado. Esse outro, Curso de Direito da Infraestrutura, Logística e Transporte. Esse é o livro do senhor. Esse eu indico porque é meu. Não, na verdade, esse livro foi uma tentativa, de alguma forma, de tentar resumir. Não existia, ainda não existe outro livro de direito da infraestrutura que tente, de alguma forma, pegar todos esses pontos. Então, a ideia foi tentar resumir. Obviamente que eu não fiz um aprofundamento em todas as matérias. Quando possível, citei os professores que eram referências em determinadas matérias, mas a ideia é ser um guia para quem quer entender a infraestrutura e começar a tratar nesses temas relacionados. Para os estudantes também é um livro acessível? Exatamente, a linguagem, e inclusive não só para estudantes de direito, a tentativa, tiveram engenheiros que compraram, conseguiram entender, então ele tenta ser um livro o mais acessível possível. Bacana. O próximo, o Direito das Concessões de Serviço Público. Inteligência da Lei 8.987 de 95. Por que o senhor indica isso? Esse é um livro do professor Egon Bockmann Moreira. Dentro daquilo que eu falei, tem muitos aspectos do direito administrativo relacionados. E o professor Egon é uma das maiores autoridades hoje do direito administrativo. Esse é um trabalho, uma das obras da vida dele, então, com muita dedicação. Então, é um livro que ajuda muito a compreender não só aspectos da infraestrutura, mas do direito administrativo geral, o livro de cabeceira que todos deveriam ter, assim. E, por fim, a nova regulação da infraestrutura e da mineração. Portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Livro completo. Esse livro também fiz parte da coordenação junto com o professor Leonardo Coelho e com o professor Rafael Veras, do livro de portos, e a tentativa, a gente convidou muitos professores que deram a honra de escrever no livro, inclusive o próprio ministro Barroso. Então, assim, a gente contou com uma série de autores muito renomados, muitos advogados de empresa, muitos advogados públicos, e a ideia foi justamente tentar trazer tudo aquilo nesse momento dinâmico de mudanças regulatórias, que eles pudessem expor os seus comentários a respeito do que estava sendo alterado. Então, foi um livro muito bem recepcionado e os autores são muito bons, assim. Os coordenadores são meio fracos, mas os autores são muito bons. O interessante é que você vê gente de todos os lados, né? Quem está no governo, quem está numa empresa, enfim, todos os pontos de vista ali sobre o mesmo assunto. A tentativa foi realmente trazer numa única obra todas essas perspectivas para que quem quisesse tivesse a oportunidade de compreender esse fenômeno. É um livro para marcar um momento histórico, assim. A gente realmente ficou muito feliz com o resultado. Professor, esse assunto, ele é abordado nas universidades da forma como deveria ser? É ainda muito pouco, né? Na verdade, o que a gente observa é que o direito da infraestrutura ele não é um ramo autônomo. Então, mas ele é um ramo
ele é um direito a ser compreendido sobre suas particularidades. Então, tem toda uma análise econômica conjunta e todos aqueles direitos, direito ambiental, direito administrativo, direito civil, todos eles podem ser compreendidos à luz do direito da infraestrutura. Então, infelizmente, estão surgindo as primeiras pós-graduações no Brasil, mas ainda é pouco intenso se comparado aos desafios que vão ser vivenciados ao longo dos próximos anos. Então, o direito ainda está deixando um pouco de lado a infraestrutura e não está adequadamente atendendo aí os anseios da sociedade. Em termos de mercado de trabalho, existe um mercado aí para os novos advogados? Enfim. Com certeza. Assim, hoje a gente tem aproximadamente 1 milhão de advogados no Brasil. Assim, então é um mercado certamente saturado e as áreas clássicas do direito já existem muitas pessoas atuando. Como o direito da infraestrutura ele é relativamente novo, essa dinâmica, então ele oportuniza certamente que novos advogados entrem, estudem. Então tem todo um ramo aí a ser estudado, a ser compreendido, há muito a ser feito. Qual a orientação do senhor para quem quer se especializar nessa área? Eu acho que é a tentativa de buscar as diversas obras, então existem uma ou outra obra que traz alguma coisa falando da infraestrutura, mas de alguma forma ir buscando nas próprias essências. Então você pega um direito ambiental e compreender o impacto dentro da infraestrutura, pegar um direito administrativo e de alguma forma tentar compreender essas dinâmicas regulatórias, muitas vezes até uma suplementação com algum aspecto econômico é relevante. Então, nos âmbitos econômicos existem algumas pós, alguns MBAs, às vezes é interessante estudar outras matérias que não só o direito. É tentar trazer a percepção do mundo para dentro do direito e a partir daí estudar a infraestrutura. É um aprimoramento diário. Diário, mudança, e a gente está vivendo muitas mudanças. Então, o que a gente observa é que nos próximos anos ainda haverão muitas mudanças e quem tiver a oportunidade de estudar e se aprofundar nisso vai ter a capacidade de resolver esses grandes conflitos que, em última análise, são essenciais para a economia e, por consequência, de toda a sociedade. Como é que o senhor, quais são as expectativas para os próximos anos? Eu sei que a gente está num momento de crise e não vê, né, uma solução a curto prazo, mas o que o senhor imagina passando essa crise? Há chances do país voltar a crescer? Certamente. O Brasil é um país de ciclos, né? Então, a gente encerrou um ciclo de commodities, agrícolas e minerais, como a gente teve tantos outros, da borracha, do café. Então, a gente está no final de um ciclo, mas certamente a gente já tem que começar a se preparar para um outro ciclo favorável. A gente tem uma série de desafios de ordem econômica, política e social, mas é o momento de se preparar e compreender tudo aquilo que a gente passou nos últimos anos para que a gente se prepare da forma mais adequada para surfar a próxima onda que está por vir. Você falou em se preparar. Tem muita gente, os pessimistas olham o momento de crise com desânimo, né? Mas os otimistas veem como uma oportunidade. Sim. De que forma se preparar? É o que eu estou te falando, é ciclos. Então, ciclos favoráveis e ciclos negativos. Se a gente está vivendo um ciclo negativo, a vantagem é que a gente só pode andar para um ciclo favorável. Se a gente está no fundo do poço ou não, é uma outra discussão, mas eu prefiro ver que a gente já está caminhando para um novo ciclo e não saindo de um. Então, a preparação pressupõe, eu acho que é um estudo, uma compreensão. Muito foi feito nos últimos anos, talvez sem um estudo mais aprofundado, regulatório, sem uma compreensão dos setores econômicos. Isso gerou algumas consequências nefastas, mas é com a experiência que a gente aprende. Então, do ponto de vista político, social, jurídico, a gente tem que entender com os desafios o que não deu certo para avaliar as melhores formas de se preparar e criar ambientes favoráveis para que os investimentos venham e o Brasil volte a crescer. Quais os setores, na opinião do senhor, que tem mais chance de crescimento a curto prazo, a médio prazo? Do ponto de vista da infraestrutura, na verdade tudo é muito integrado. Foi até um dos aspectos que a gente tratou no curso. Então é difícil você imaginar que um determinado segmento vá bem sem os outros. Então hoje, ainda mais no transporte, a gente imagina, se você não tiver o Brasil exportando muito, fatalmente você vai usar menos os portos. Se você não tiver muito bem os portos, você não vai ter ferrovias. Então é tudo muito integrado. A gente imagina que realmente volte a ter um movimento favorável. Então, que haja uma valorização dos recursos brasileiros, que o Brasil crie um ambiente regulatório para que esses investimentos venham. Mas é difícil separar um do outro. Eles estão muito integrados e os resultados são, de alguma forma, compartilhados, bons ou ruins. Há uma perspectiva de melhora nesses investimentos, até mesmo investimentos externos? Eu acho que assim, o Brasil ele é um país, em certa medida, inevitável. O Brasil hoje é o segundo maior exportador agrícola e nos próximos anos vai ser o primeiro. Então, se as condições vierem, certamente o investimento vem. A dificuldade, o problema do Brasil hoje é se organizar internamente. Se a gente conseguir vivenciar os desafios que são nossos, a gente consegue efetivamente avançar. Tá certo, professor. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Saber Direito Debate. Muito obrigado.
O Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você encontra a nossa programação no site www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa.